Tudo bem com você? Eu não ia fazer live hoje, como eu também não fiz ontem, mas acabei sentindo uma forte inspiração de que nesse momento temos que estar juntos e também sinto que é importante neste momento eu falar com você sobre o que significa ser um samurai. Lógico que não dá para falar tudo, né? Mas vou falar o que é importante neste momento. Então você deve ter visto, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, porque o Facebook me deu uma versão nova e eu estou totalmente perdida. Eu não sei o que você está vendo e, enfim, vamos continuar. Eu tinha prometido no nosso encontro anterior que eu estaria falando sobre o Anel do Fogo, propriamente dito, porque estou fazendo todos os dias um encontro com você para explicar para você o que significa cada elemento e como ele interage na nossa vida. E se você souber reconhecer o seu momento de vida e o que é adequado para aquele momento, com certeza você vai vencer sempre. Isso é o Gorin no Sho. Go 5 Rin Anéis. Sho livro. Então, um livro de 5 anéis de Miyamoto Musashi. O anel que nós vamos falar agora é o anel do fogo, que está relacionado ao elemento fogo. Então, como o Musashi tratou, o que ele colocou para que nós saibamos como lidar com este momento da vida, que é o momento do conflito, é o momento do combate. Eu vou falar para você um pouco sobre como é e foi a minha vida e os meus treinamentos dentro de um dojo samurai. O que eu vou falar para você é o que faz parte do meu treinamento e da minha linhagem. Como ela foi e como ela é. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, quando você se torna um samurai? Presta atenção no que eu vou te dizer, porque uma consciência samurai é muito, muito distante de uma consciência mundana. Quando você se torna um samurai? Quando você perde o medo da morte. Porque a morte, ela não é nada. A morte, o instinto animal teme a morte. A mente teme a morte. Mas a morte não existe. E isso é um nível de consciência de um samurai. Ele não teme a morte. Tanto que para um samurai, todo dia é um bom dia para se morrer. Todo dia é um bom dia para se morrer. E isso não tem nada de mórbido, não tem nada de negativo, e sim de consciência da realidade. Quando você vence o medo da morte, quando você entende que hoje é um bom dia para se morrer, nesse momento, o seu nível de consciência, o seu sentimento, ele atinge a palavra para dizer, ele não é bem isso, tá? Mas eu não gosto de colocar palavras para expressar um sentimento num determinado nível, uma determinada gama de amor, compreensão, compaixão, determinação e que faz parte, né, de um coração samurai. Eu fui treinada dentro de um dojo onde homem e mulher não existia. A partir do momento que você entrou no dojo, você subiu sobre o tatame e começou o Iaido, somos Kami em manifestação. Kami é o deus da espada. Então, naquele momento, depois que foi feito todos os protocolos samurai, no momento que nós começamos as práticas, os exercícios, os treinamentos que seriam e que são atividades com espada para que você cada vez afie mais o fio da sua espada, entenda a sua mente, seu coração
e a sua habilidade. Não existe mais homem, não existe mulher, são todos kami. Cada um que está presente é um kami manifesto naquele momento. Isso é um samurai. Ele é um kami que quando ele, em determinado momento, ele faz os protocolos, o kami vem e ele deixa de ser a personalidade para ser o kami. E naquele momento, o que a espada escrever neste mundo está vindo diretamente do céu, através do samurai, e se manifesta como um raio de luz para este mundo através da espada samurai. A espada ela é feita de metal. Metal, a virtude do metal é a justiça. E o que é justiça? A harmonia entre os opostos. Então, quando a espada já tem em si, no próprio material que ela é forjada, a essência do elemento metal, que é a justiça. Então, quando ela se manifesta nesse mundo, é uma luz que vem do céu, da própria origem, para trazer harmonia para este mundo e acabar com o conflito. Tudo isso está discutido no Anel do Fogo, quando você aprende a lidar com o conflito externo, que seria a luta com o inimigo fora de você, que é o Bugei, e o inimigo interno, que é a luta do inimigo dentro de você, que é o Budô. Quando nós praticamos Iaido, nós estamos indo lá no mundo das ideias e vamos vencer o inimigo dentro, que são os medos, a ignorância, os sentimentos hostis e desejos não necessários. Então, nós fazemos uma triagem. Nós temos treinamentos e parâmetros para fazer uma avaliação e ajuizar tudo que compõe a realidade daquela personalidade, daquela pessoa, para que seja tudo limpo e fique só o eu verdadeiro, que manifesta o caminho. Então, o samurai, o símbolo do samurai é a flor de cerejeira. Por que é a flor de cerejeira? Porque a flor de cerejeira, ela reflete a luz do sol exatamente como ela recebe. Não existe nenhuma alteração. Assim como o samurai tem que refletir para este mundo a luz da justiça que ele recebe de Deus sem nenhuma alteração. Ele vai ser apenas o elemento de reflexão do que ele capta, do que ele recebe e do que ele emite. Então, quando você está neste nível, né? Quando você não tem medo da morte, a morte já não existe mais para você, porque você ajuizou suas ideias e você sabe que a morte não existe. O corpo morre, mas não você. O corpo morre, mas não o meu eu que existe antes dele vai continuar a existir após ele. Então, isso é fato. Você pode gostar dessa realidade, você pode viver da forma como mais te faz com que você se sinta bem, mas a questão é que todo mundo vive como se nunca fosse morrer. E quando a morte chega, morre como se nunca tivesse vivido. Isso não é uma realidade samurai. Nós vivemos cada minuto como único, Ichigo Ichie, um encontro, um momento, no aqui e agora presente. No Anel do Fogo, o que nós vamos encontrar? Muitas estratégias para você lidar com situações. Então, a que eu mais uso, a que eu mais aprecio, e como o próprio Musashi disse, se você dominar essa estratégia, as outras nem são necessárias, né? Que seria o prender a almofada. Então, o que é prender a almofada? É deixar que o outro faça tudo que for inútil. Porque quando ele faz tudo que for inútil, ele está se esgotando e está se cansando. E quando ele tentar fazer algo útil, você intercepta imediatamente. Esse confronto, você venceu. Você quer ver como isso funciona? Tem um filme, acho que dos anos 80, que é o American Samurai. No American Samurai, tem dois personagens. Um americano que caiu de paraquedas na vida
de um japonês que era o sucessor da linhagem, que é o Kenjiro, representado e interpretado por Marco da Casco. Muito bem. Esse personagem do Marco da Casco, mesmo sendo o vilão por frustração do pai ter passado a linhagem para o americano e não para ele, isso não está em questão. O que está em questão é que o perfil do Kenjiro é exatamente o Gorin no Sho. É perfeito. Ele entra dentro do... Como é que chama? É porque ele é um lutador de elite, né? Então, as pessoas pagam para ver a luta entre guerreiros. Então, quando ele entra para lutar, está muito claro que ele faz exatamente o que Musashi diz. Aliás, no filme ele mesmo fala, ele cita Gorin no Sho, ele cita Miyamoto Musashi. Mas se você não sabe como é entrar e lutar, né, com uma espada japonesa dentro do Gorin no Sho, dentro da estratégia do fogo, observa esse personagem, o Kenjiro. Porque ele entra, ele olha, ele foca, ele não faz absolutamente nada. Mas ele também não perde uma oportunidade. Quando ele saca a espada, é um golpe só e ele resolve a questão. E por isso que todos vão lá e lutam com o Kenjiro. Eles lutam entre eles e os melhores vão lutar com o Kenjiro. Por quê? Porque o Kenjiro, ele é uma manifestação dentro do personagem do Anel do Fogo. Deixa o inimigo, o oponente, fazer tudo que for inútil e intercepta qualquer ação útil. Então, muito movimento, muita expressão corporal para intimidar o oponente, na verdade, está sendo um tiro no pé e outro na boca. Por quê? Porque a pessoa está se cansando e perdendo energia. Quando ela for partir para o golpe mesmo, que é o golpe sério e decisivo, ela já não vai com tanta carga. Agora o Kenjiro não. O Kenjiro ele guarda, ele concentra a energia e quando ele sai, ele explode um golpe só e intercepta a ação útil e ganha o combate. Tá? Então, no Anel do Fogo, você vai trabalhar e exercitar ideias que vão ajudar você a vencer, seja profissionalmente, afetivamente, na família, não importa qual é o seu momento de vida, você entendeu o Gorin no Sho, o Anel do Fogo, você vai se dar bem. E aí a vida ganha uma outra conotação. Eu estou vivendo os meus melhores momentos a partir do momento que nós entramos nessa quarentena. Pode ser uma surpresa, pode ser que você goste, pode ser, eu não sei como você vai estar interpretando isso. Mas para mim não mudou absolutamente nada a minha vida e muito pelo contrário, eu vivo de desafios. E esse desafio é um desafio muito interessante para mim, porque realmente é um desafio real e não um desafio hipotético, tá? Onde a gente vai supor uma situação para ver e exercitarmos para poder lidar com ela. No Rimplay.com, nós temos o Anel do Fogo, onde há um avatar, que é o Kenshi, o espírito da espada. E ele está lá para os rinautas que querem se exercitar na estratégia do fogo no Ring Game do Anel do Fogo. Tá? Então, esses somos nós, os rinautas e os Ring Gamers do Rimplay.com. Lá só tem pessoas, né, buscadoras determinadas que o que há no mundo não responde e não corresponde à expectativa. O coração continua buscando. Então, ele é um investigador, ele está procurando, ele está buscando e por isso ele foi e entrou no Orienplay.com Samurai Space, que é uma versão virtual, né, uma transcrição virtual do Gorin no Sho de forma interativa. Você pode ler o livro e você pode entrar no Rimplay. Lá você vai conversar com outros Ring Gamers e lá vocês vão fazer confrontos reais. Mas como tudo é uma simulação da realidade, nada pode ser usado contra você e comprometer a sua integridade, nem física e nem moral, ok?
Então isso é muito importante. Hearing Play é muito sério, mas nem por isso ele é infantil ou um entretenimento vazio, ou uma diversão gratuita. Não, você vai ter um entretenimento, vai ter uma diversão, vai ser emocionante porque você entrou lá, cara, os caras vão pegar pesado com você. E se você não tiver resposta, e a resposta que você tiver para você mesmo, assustou, ficou nervoso, ficou com raiva, se irritou, tudo isso são respostas suas que estão emergindo diante dos argumentos provocativos através da palavra, ok? Então eu vou encerrar essa live dizendo para você o que significa o espírito de pedra. Porque também, para você ser um samurai, você e praticar o Gorin no Show, você tem que ter o espírito de pedra. Então eu vou citar uma passagem de Musashi, ok? Então alguém chegou para Musashi e falou: eu gostaria de entender o que é esse espírito de pedra que você coloca aqui. Aí Musashi pegou, chamou um discípulo dele, o discípulo veio e falou: se mata. O discípulo foi lá, fez todos os protocolos, preparou. Na hora que ele vai fazer o suicídio, Musashi fala: para. O discípulo parou, fez o que precisava ser feito, levantou e foi embora. Nessa altura, quem tinha feito a pergunta, acho que já tinha morrido, né? Ou pelo menos caído, né? Por dentro. Porque ele falou: nossa, eu só perguntei para Musashi o que era espírito de pedra, e ele ordena que o discípulo dele se mate. Isso é um susto muito grande. E na hora que ele realmente vai se matar, vem a ordem de comando para ele parar, ele para, ele levanta e vai embora. E aí Musashi vira para quem estava tentando entender o que era um espírito de pedra, e Musashi não deixou dúvidas, porque ele disse: este é o espírito de pedra. Você entendeu o que é um espírito de pedra? Eu vou deixar você meditando um pouco sobre o espírito de pedra. Estar pronto para morrer. E, se não é o momento, levanta e segue seu caminho. Em paz, sem a menor alteração, sem a menor oscilação. Não há questionamento. É para morrer, é para morrer? Não é para morrer, não é para morrer. Entendeu? Espírito de pedra. E se você tem esse espírito de pedra, o momento que nós estamos vivendo hoje, o que eu posso dizer para você? É um bom dia para morrer. Matanê.